Saúde os amados irmãos em Cristo e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus e os demais que nos escutam. Hoje vamos trazer uma mensagem de alerta. Mensagem de alerta para Portugal e para a Europa. Amém? O tema desta mensagem é Europa inundada, debaixo do juízo de Deus. Esta é a mensagem, este é o tema. Europa inundada debaixo do juízo de Deus. É o tema desta mensagem. Todos nós sabemos o que é que tem acontecido nos últimos tempos com o caos que se gerou em muitas cidades, vilas e aldeias de Portugal, povoados, derivado ao facto de chuvas intensas e também de tempestade, como a tempestade Christine, que veio com ventos muito fortes que fizeram um verdadeiro arraso na região de Leiria. Portanto, as recentes e severas inundações em Portugal e em várias regiões da Europa no início de 2026 tiveram como ponto de partida o final de janeiro e intensificaram-se na primeira quinzena de fevereiro. Impulsionadas por um fenómeno meteorológico extremo conhecido como um comboio de tempestades. Agora eles vão inventando nomes, não é? Comboio de tempestades, incluindo a tempestade Marta e a tempestade Christine, que a Christine foi a primeira. Causas e anomalias. As anomalias meteorológicas devem-se à passagem sucessiva de depressões atlânticas muito profundas e carregadas de umidade. De acordo com a Wikipedia, esta sequência rápida impediu que os solos e rios drenassem a água de forma eficiente, levando a transbordos históricos em bacias como as do Tejo, Mondego e Douro. Especialistas associam a intensidade destes eventos às alterações climáticas que aumentam a frequência de fenómenos extremos. Consequências e danos. O impacto tem sido devastador em várias frentes. Vítimas e desalojados. Registaram-se mortes, incluindo a de um bombeiro em Campo Maior durante um patrulhamento. Estima-se que 1.200 pessoas tenham sido deslocadas de suas casas. Estamos a falar em Portugal, mas em Espanha foi ainda pior. Em Espanha, acho que 11.000 pessoas tiveram que ser removidas das suas casas. Destruição material. Houve desabamentos de terras, destruição de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, inundações em centenas de empresas e habitações, especialmente em zonas baixas como Coimbra e a bacia do Ribatejo. Sector agrícola. Quintas e explorações pecuárias sofreram perdas totais de colheitas e morte de gado, com campos de pastoreio submersos. Então isto foi uma devastação plena que aconteceu aqui em Portugal, e a região mais afetada de Portugal é a zona centro. Amém? Para quem não conhece Portugal, amém? Os irmãos que nos escutam, mapa de Portugal. Vamos aqui para o mapa de Portugal. Amém? Mapa de Portugal. Glória a Deus. Portugal, portanto, tem um formato retangular. Para que os irmãos tenham uma ideia. Amém? Portugal tem um formato retangular. E toda esta região aqui, todo Portugal foi afetado. Mas o mais afetado que foi em toda a bacia aqui do Tejo, do Mondego. O Tejo é um rio que corre na diagonal, aqui nesta área, e desagua aqui em Lisboa, aqui, desagua aqui no Oceano Atlântico. O Mondego, que percorre toda a Coimbra e vai desaguar, acho que, à Figueira da Foz. E o Rio Douro, que desagua lá no Porto, entre Porto e Gaia. Não é? Vários rios, não é? Transbordaram das suas margens. Estamos a falar de 3 rios gigantes em Portugal, grandes, mas vários outros rios, ribeiras. Então houve uma grande devastação em toda esta região aqui,
partes aqui de Lisboa também ficaram submersas, na capital também. Temos aqui toda a região aqui de Santarém, a região de Vila Franca, a região aqui do Vale do Tejo, Leiria, Coimbra. Então a devastação foi tremenda. Uma tremenda devastação que ocorreu. Amém? Que ocorreu. Glória a Deus. Que ocorreu em Portugal. Alamanto Covaraia Sémia. Xeremento Covaraia. Eu não estou sentindo a glória de Deus, irmãos e irmãos. Hoje, amém? O tema desta mensagem é Europa inundada, está debaixo do juízo de Deus. Aleluia, está debaixo do juízo de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quem queria diga glória. Deus já havia revelado em 2019 a uma missionária, não é, que tem feito a obra de Deus aqui em Portugal e que até pregou na nossa igreja ontem, a uma missionária, glória a Deus, uma irmã, uma profetisa, o nome dela é Sueli. Deus já havia revelado no ano 2019 esta inundação que ocorreu em Portugal. Porque Deus revela o fim desde o princípio. Amém? Deus revela o fim desde o princípio. Olha o que é que está aqui escrito. Vamos aqui. Amós capítulo 3. Então Deus já havia revelado no ano 2019, quando é que cumpriu? 2026. Isaías 46. Aleluia. Isaías capítulo 46, versículo 10, se não me falha a memória. Amém? Olha o que é que diz aqui. Vamos ler o contexto. Lembrai-vos disto e considerai e trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Portanto, não há outro, irmão. Não há outra rocha que eu conheça. Amém? E a tua casa espiritual tem que estar edificada na rocha e não na areia. Amém? Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Agora vamos aqui para Amós. Livro do profeta Amós. Capítulo 3, versículo 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor Deus e quem não profetizará? Amém? Então Deus revela o fim desde o princípio. Então esta tragédia que se abateu sobre Portugal, não é? Com tanta gente desalojada, não é? Vários mortos, feridos, pessoas que perderam todos os seus bens, perderam casas, carros, perderam quintas, fazendas, não é? Se fosse lá no Brasil, perderam empresas foram à falência. Aleluia, rebanaga saia faia séria. Outros perderam todo o investimento de uma vida, ficaram na ruína, na miséria. Gente que de classe média perdeu tudo, gente de classe pobre perdeu tudo, classe alta até de classe elevada. Amém? Então a Europa inundada debaixo do juízo de Deus, irmãos. Amém? Porquê é que a Europa está inundada? Porquê é que a chuva não para? Não é? Porque até agora não houve quase um dia de descanso. Foi sempre a chover todos os dias. Claro que a água vai acumulando. O que é que acontece? As terras não conseguem sustentar tanta água, ficam saturadas. Vai haver abatimento de terras. Já houve abatimento de ponte. Não é? O que é que aconteceu? Metade do tabuleiro da autoestrada A1 em Portugal abateu por causa do rompimento de um dique em Coimbra que sustentava o rio Mondego.
Alamanto Coramachudo Covarabagaia. Oriandalaia, a principal autoestrada de Portugal, está cortada ao trânsito naquela área, ali em Coimbra. Aleluia, quem crê diga glória. Alamachuto Covanaia. A Europa está debaixo do juízo de Deus, é a hora de conversão. Por que razão a Europa está inundada? Por causa do pecado dos homens em geral, mas em particular dos líderes. Do Presidente da República Portuguesa, este último aqui, que agora deixou a presidência, não é? Por causa dos antigos primeiros ministros, como aquele indiano que diz que é português, mas é indiano, não é? O António Costa. Aleluia! Que perverteram as coisas. José Sócrates fez a lei do casamento do homem com homem, mulher com mulher, legalizando, por causa das leis que têm saído sobre a face de Portugal. Alabaia rabachodocou. E o mesmo se repete em Espanha com o governo, não é? Com o governo socialista. Não é? Autoritário, uma autêntica ditadura, disfarçada de democracia. A Bíblia diz que quando os ímpios governam, o povo geme. Alabantou e parabassamaya. Ora mandala basuria cantora manaia. Erbia. Alabaia. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Diz a palavra do Senhor. Está lá no livro de Eclesiastes. Ou melhor, está no livro de Provérbios. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, glória a Deus. Então o pecado é a causa destes cataclismos que se têm abatido sobre a face da terra, em geral, regionalmente, sobre vários países da Europa e localmente aqui em Portugal. Amém? Quando os ímpios governam, o povo geme. Quando se fazem leis para promover a agenda LGBTista, a agenda do falso arco-íris, ou melhor, do falso arco celeste, só tem 6 cores, porque o verdadeiro tem 7. Aleluia! A agenda homoafetiva e mulher afetiva, a agenda abominável dos abusadores de menores, a agenda abominável satanista da elite mundial. Aleluia! E ai, chorobandarabastéria. Aleluia! Aleluia! O povo geme como os ímpios governam, o povo geme. Aleluia! E o que é que Deus manda? Aleluia! O que é que Deus manda pela sua palavra? Aleluia! Então porquê é que veio esta maldição sobre a terra de Portugal? Não é? Deus falou para Adão quando ele pecou. Por tua causa a terra se tornou maldita. A terra será maldita. Com dor, aliás, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Aleluia! A terra te produzirá espinhos e cardos. E com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que desças ao pó, porque do pó foste tomado. Então a morte entrou. Então esta maldição, estas inundações que destruíram tantas coisas, aleluia, e que terão consequências, já têm consequências graves e terão consequências catastróficas a médio e longo prazo e até a curto prazo, são consequência do pecado. Adão pecou e a maldição entrou na terra e a morte. Não havia enfermidade, envelhecimento, não havia morte. Aleluia, o salário do pecado é a morte espiritual. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então o pecado traz como consequência cataclismos, juízos, pragas, maldições sobre a face da terra. O pecado em geral e em particular dos governantes. Porque o texto em Provérbios 29:1 diz que quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aleluia! Então esta palavra é muito forte, meu irmão. Esta palavra é muito forte, aleluia, glória a Deus. Aleluia, tem gente que está com medo da inundação, mas não está com medo de morrer sem salvação e ir para o inferno. Aleluia, porque Paulo dizia em Romanos 8:18,
Tenho por mim por certo que as aflições deste tempo presente nada são a comparar com aquela glória que em nós será revelada, ou há de ser revelada. Aleluia! Então a terra está debaixo de maldição por causa do pecado do homem, por causa do pecado humano, por causa dos governantes. Alá, e o povo está gemendo. Aleluia! Estão preparando, aleluia, o caos global. Não é? Estão preparando para vir o que é nova ordem mundial. Estão falando, não é teoria da conspiração, é realidade da conspiração, profetizada no Salmo 2. Aleluia! Então, tudo o que está a acontecer, aleluia, de ruim na face da terra e sobre a vida das pessoas que habitam na face da terra, não é consequência direta do pecado. Amém? O pecado traz como consequência a maldição. A maldição sem causa ela não virá. Provérbios 26:2. Aleluia. Aleluia. Anda, caia séria como a andorinha no seu ninho e como a ave no seu voar. A maldição sem causa ela não virá. Aleluia. Qual é a causa da maldição? O pecado. Qual é a causa destes cataclismos, destas inundações que trouxeram tanta devastação e ainda não acabou, ainda continua a chover? Alai samaia kemi andorro canteri andará saia. Então o que é que há a fazer? Amém? Aleluia, tu tens que clamar a Deus, tens que voltar para Deus, tens que voltar atrás, reconhecer que existe um Deus, que tu que és ateu, tens de deixar de ser ateu e passar a ser um crente. Aleluia, tu que és infiel, és cristão mas infiel, és carnudo, sensual, vaidoso, contendeiro, invejoso, briguento, cantar rancoroso, tens de limpar o teu coração, és cobiçoso e de torpe ganância, tens de te santificar. Aleluia. Então, nós sabemos, irmão, a Bíblia é bem clara, meu irmão, que tudo o que está acontecendo é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 3:23, conforme Romanos 6:23. Deus falou para Adão, a terra se tornou maldita por tua causa, por causa da desobediência de um. Aleluia! O pecado entrou no mundo e com ele a morte, por isso é que todos morrem. Aleluia! Então estas águas que vieram agora é um juízo para ver se o povo desperta, para ver se o povo se converte e larga o pecado. Aleluia! 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 Olha o que é que diz aqui. Tu queres ter a bênção de Deus? Tu que me escutas? Aleluia! Primeiro tens que aceitar a Jesus como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma. Reconheceres que tu és pecador. Toda a gente peca. E que a única maneira de tu escapares da condenação e do inferno, porque a recompensa do pecado é a condenação eterna, é aceitares a Cristo como o Senhor da tua vida, Jesus, como Salvador exclusivo da tua alma e abandonares o pecado pela fé. Olha o que é que diz a Bíblia. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não vos possa salvar, nem tapado o seu ouvido, a gravada é tapado, fechado, não é? Como se tivesse um tampão, para que Ele não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que Ele não vos ouça. Olha o que é que diz aqui, acrescenta, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Não é? Quando a lei da interrupção voluntária da gravidez sai e legaliza o pecado do homicídio de criancinhas no ventre, indefesas, aleluia, a Bíblia diz em Êxodo 20:13, não matarás. É mandamento de Deus. Quando tu violas o mandamento de Deus e tu no ventre destróis uma vida que Deus ali colocou, tu vais ser julgada e julgado no dia do juízo final como réus do fogo eterno e condenado ao lago de fogo, se não te arrependeres. Amém? A tua mão está contaminada de sangue. Aleluia! Xarabai, a Bíblia diz, não matarás. Não matarás. Quanta gente evita ter os frutos que Deus quer dar. Deus vai cobrar de ti naquele dia. Onde é que está o teu primeiro fruto? Vai dizer para ti, mulher, onde é que está o teu primeiro fruto? Está aqui. Onde é que está o teu segundo? Está aqui. Onde é que está o teu terceiro? Não sei. Atai-a de mãos e pés e lançai-a no fogo eterno. Maldita, que praticais a iniquidade. Xarabagabagai. Então, estão contaminadas de sangue.
As vossas mãos estão contaminadas de sangue. Aleluia. Aleluia. Não é só o sangue literal de alguém que tirou a vida a outra pessoa. Porque eles também vão ser condenados ao lago de fogo. Amém? Halabai shurianda la mastéria. Mas quem evita ou impede vir os frutos que Deus quer dar, e interrompe a sua gravidez e destrói uma vida aligerada, vai ser condenado ao lago de fogo naquele dia. Eternamente vai ser atormentada. Lá o fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre, disse Jesus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali nós sabemos que o lago de fogo não é um hotel de 5 estrelas, nem um resort de férias, de luxo, nem uma praia paradisíaca. Aleluia. Mas é um local de tormento eterno. E Deus quer que tu te escapes para a tua salvação. Escapa pela tua vida. Lembra-te da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para o pecado, olhou para Sodoma e Gomorra. Hoje em dia o mundo está mais parecendo Sodoma e Gomorra. Não é? Porque o homem se casar com a mulher foi o que Deus estabeleceu. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Deus nunca criou, nem estabeleceu, nem defendeu, nem aplaudiu o casamento homoafetivo. Antes, pelo contrário, a Bíblia condena como pecado de abominação. A Bíblia diz, em Levítico 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse com mulher. Abominação é. E de fora ficarão os abomináveis. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 22, 15. Lá não entra nada contamina. Aliás, 22, 27. 21, 27. Lá não entra nada contamina, nem que diga mentira e pratica a abominação. Então não entram no reino dos céus. Homem que se deita com homem não vai entrar no reino dos céus. Mulher que se deita com mulher e faz o que não convém, intimidades, não vão entrar no reino dos céus. Não é? Maior de idade. Aleluia. Baia, Súria. Um homem já feito que se deita com criança e abusa da criança não vai entrar no reino dos céus. Tem países que já estão legalizando essa prática abominável, como na França. Diz, mas a criança consentiu, ela quis, não sei o quê. Vão para os quintos dos infernos, seus malvados. Vão ser fatiados às portas e empalados por demónios. Vão ser empalados dia e noite sem cessar. Amém? Vocês vão ser empalados. Vocês que gostam de abusar de criancinhas vão ser empalados naqueles dias. Então é hora de converter, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Nós vemos agora o caso dos arquivos do Epstein, né? Dos The Epstein Files, né? Os arquivos do Epstein, do Jeffrey Epstein. Eu não vou aqui meter nada dos arquivos, porque é abominável demais. Não é? Então, nós sabemos que não é? Que o Epstein, quem era o Epstein? O Epstein foi, não é? Ele talvez foi um dos principais pilares, ou pelo menos o mais mediático, o mais visível, de uma rede, não é? De tráfico internacional de pessoas, tanto de maiores como de menores. E também de criancinhas e até de recém-nascidos. Então traficava e abusava. Não somente ele, mas toda a corja maligna da elite mundial. Quem era o melhor amigo dele? Donald Trump. Ai pastor, mas o Donald Trump, ele é a favor da Bíblia, ele aparece com Bíblia, ele é a favor da liberdade de expressão, da liberdade de religião, da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento. Não é? Ele tem muitas coisas boas, fez boas medidas, combate não é? Àqueles que são traficantes, etc. e tal. Defende a família. Que família? Amém? Quantos casamentos ele já teve? Já vai no terceiro. Já vai no terceiro casamento. Um indivíduo, não é? Para mim, abominável. Donald Trump, para mim, é abominável.
Amém? Para tu entenderes, hoje em dia, meu irmão, criou-se essa distinção esquerda e direita. Esquerda e direita. Obviamente que a atual direita defende mais valores bons do que maus. Só que o problema é que os representantes dessa direita muitas vezes são perversos e corruptos. É chamada oposição controlada. Criou-se a tese. Qual é a tese? Comunismo. Marxismo, leninismo, comunismo, que é a extrema esquerda. Criou-se, em que na tese, no comunismo, o que é que acontece? Versus capitalismo. No comunismo, é o proletariado, fala do... Não é? Que todos vão viver bem, o que é uma mentira. É uma utopia. O comunismo... No comunismo, só uma elite, só meia dúzia de galifões, meia dúzia de gatos pingados, uma minoria, é rica. E o resto da população vive abaixo da pobreza escravizada. Mas todos têm direito à educação, todos têm direito a um pão, não morrem de fome. Mas passam muita necessidade e não evoluem. Não há classe média no comunismo. Então o comunismo é a tese. Antítese, criaram, eles chamam o fascismo. Não é? Criaram, não é, o fascismo, extrema-direita e por aí vai. Então a extrema-esquerda, depois a extrema-direita. E a antítese é o governo da besta. É gerar o caos para vir a nova ordem mundial. Daquele por quem vêm os escândalos. Então o indivíduo diz que defende. Não é? O Donald Trump defende a família. Não é? Defende a nação. São valores bons. Eu também sou nacionalista de Portugal. Defendo Portugal independente das outras nações. Portugal devia sair da União Europeia. Devia sair da ONU. Porque todos esses organismos de Nações Unidas é para unir todas as nações para adorarem a besta. É um preparo para o governo da besta. Eu defendo a saída de Portugal da NATO. Eu defendo, aleluia, defendo a saída de Portugal da OMS. Que até aqui tem-te enganado. A OMS tem-te enganado. É um engano. É uma ilusão. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. O mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz no Salmo 2 que os reis da terra conspiram. Há uma conspiração real contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos nós as suas cordas. Mas aquele que está entronizado nos céus seguirá o Senhor, zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor o turbará. Xarabandaraia, claia, rabastéria. Então existe uma conspiração. Então, estes arquivos do Epstein agora foram soltados, acho que foi, não sei se foi 3.000 ou 3 milhões, mas é metade do que existe. Mas foram liberados para as pessoas consultarem e verem, mas muitos nomes de pessoas estão com uma tarja preta. Então estão sendo protegidos. Essa gente aí, esses criminosos, estão sendo protegidos. O que é que havia? Então havia tráfico internacional de pessoas, tanto maiores como menores e até mesmo de crianças e recém-nascidos. Havia tráfico. E se havia tráfico, havia o quê? Havia rapto, havia sequestro, havia violência, não é? Havia furto dessas pessoas. Eram furtadas, sequestradas. Não é? Para quê? Para posteriormente serem o quê? Sujeitas a programas como o programa MK Ultra, Mind Control, controle da mente. Não é? Para serem escravas, robotizadas. Muitas delas foram abusadas. Muitas delas foram Tor. Não é? Vocês já sabem Tor. Depois a seguir veio o Tu. E depois a seguir veio o Ra. E depois a seguir veio o Das. Não posso dizer a palavra inteira, porque o YouTube não gosta. Amém? Outras foram o quê? Depois dessas Tor. E depois das Tu. E depois das Ra. E depois das Ras. Depois disso aí, não é? Foram executadas, literalmente executadas em sacrifícios satânicos. Então o Epstein, ele e os seus comparsas são acusados de fazerem sacrifícios ao diabo e aos demónios e entidades, a principados, em que executavam essas pessoas depois de fazerem todas essas abominações, de as abusarem, das Tor, não vou dizer o resto, já sabem o que é. E depois disso ainda faziam pior. Se alimentavam de carnes humanas.
Então são o quê? São cani, não vou dizer o resto, porque o YouTube vai censurar. Então tudo isso é abominável. Quem é que estava metido nesses arquivos? Trump aparece muitas vezes. Eu não estou a dizer que ele fez ou que não fez, não estou aqui a expor. Mas o que ele fez, as pessoas sabem o que é. Em relação à parte íntima, ele fez coisas. Inclusivamente ele foi condenado por ter, não é, feito um abuso a uma jovem, agora mulher. Foi condenado. Então veja, tem muita gente envolvida. De esquerda, de direita, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita, meu irmão. Então eu costumo dizer, eu costumo votar no candidato menos mau, aquele que defende os valores que eu defendo. Eu defendo a nação, eu sou nacionalista, amém? Sou patriota, defendo a nação de Portugal, glória a Deus, defendo a Deus, não é? Deus vai na frente, amém? Deus é soberano, Ele reina sobre os reis da terra, Jesus, Yeshua, amém? Sou a favor da religião verdadeira, cristã, amém? Sou a favor da família constituída por Deus, um homem para uma mulher, não é um homem para várias mulheres, nem uma mulher para vários homens, é o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, e a liberdade plena, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa e liberdade de religião. São esses 4 princípios, pilares. Amém? Mas o que é que acontece? Mesmo alguns, ou até muitos dos políticos que defendem esses valores, estão corrompidos. E têm coisas ocultas por trás. Amém? Coisas extremamente abomináveis. Aleluia. Então, Epstein e Bill Clinton. Todos amiguinhos aqui. Epstein e Bill Clinton. Outro abusador. Outro abominável. Foi presidente dos Estados Unidos. A Hillary, a sua esposa, foi candidata. Olha aqui, Mick Jagger. Grandes músicos, Mick Jagger, não é? Bill Clinton e Mick Jagger. Tudo gente boa. Olha aqui o Bill Clinton aqui com uma jovem. Sabe-se lá se é maior ou menor de idade. O que é que esta gente merece? Esta gente merece ser ceifada, executada, em massa, colocada num paredão e executada. Então, por causa do pecado da elite mundial, e tem vários outros políticos, príncipe. Olha aqui o príncipe. Príncipe Andrew. Olha aqui o príncipe Andrew com uma jovem. Um príncipe de Inglaterra. O que é que esta gente merece? Porque esta gente aqui, esta elite mundial, diabólica, satânica, ela é uma elite mundial pervertida. Totalmente corrompida. A maioria dos reis da terra conspira contra o Senhor e o seu ungido. Amém? Então estas inundações é por causa destas abominações que estão a acontecer no mundo. Não só o que eles praticam, não é? A pontos de executarem pessoas depois de Thor, não vou dizer o resto, tu, Ra, amém? E depois de abusarem das pessoas. Ainda as executam em rituais diabólicos e ainda comem as suas carnes. Então isto é que é satanismo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmão. Amém? Então a culpa do que está a acontecer no mundo, em Portugal, na Europa e no mundo, é desta elite pervertida. E também da população que elege esta escumalha, este esgoto de gente que maldito é o dia que nasceram. Se não se converterem, Deus vai afiar a sua espada e vai lançá-los no abismo. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Alá, Samaya, Rova, Sheri. Vamos aqui para o Salmo, irmão. Vamos aqui para o Salmo para tu entenderes. Atualmente não existe uma teoria da conspiração, mas existe uma realidade da conspiração. Está-se a cumprir. Porque esses arquivos, sendo divulgados, expuseram todo o esgoto da elite mundial. Muitos nomes de famosos, não só americanos, mas também europeus. E até brasileiros famosos. Cantores, cantoras, né?
músicos famosos, cineastas, apresentadores de programas de televisão, jornalistas famosos, gente famosa, da elite, donos de empresas, empresários, milionários, bilionários. Já para não falar o Bill Gates, não é? O homem mais rico do mundo. Também está metido nos arquivos. Bill Gates. Bill Gates também está metido aqui, olha aí, todos juntos aqui, todos amigos. Ai que amigos, tão bonito, não é? Aqui os amiguinhos, aqui. Não é? Esse Bill Gates é outro podre, é que, aleluia, outro diabólico, outro satanista. Então esta gente tem que ser abatida, e vai ser abatida. Quando? No grande e terrível dia da ira do Senhor. O pior que há na sociedade, o esgoto da sociedade, está no governo das nações. Há exceções, há. Creio que há homens de Deus ainda no governo das nações, são poucos, mas há. Vamos aqui para o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, os gentios, os estrangeiros, as nações. O que é um motim? Um motim é uma rebelião. Porque é que se rebelam as nações? E os povos, as pessoas dessas nações, imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos nós as suas cordas. Não querem ter ligação nenhuma com Deus nem com o seu ungido, que é Jesus. Então estão criando o que é uma sociedade anticristã e ateia. Nós vemos que, por exemplo, nos países onde reina o comunismo atualmente, com exceções, porque a Rússia ainda apoia, de Putin, que é comunista, é um país comunista, apoiam a religião dominante, que é a ortodoxa grega e russa. É uma religião falsa, adora imagem de escultura, adora a Maria, a Nossa Senhora deles, que não vem na Bíblia. Na Bíblia é só Maria, mas eles acreditam que ela é Nossa Senhora e que é a Mãe de Deus. Então adoram a suposta Mãe de Deus, adoram imagens de escultura, adoram santos, anjos, arcanjos. Ok, uma religião falsa, pseudo-cristã, ortodoxa. Mas pelo menos ainda creem em Deus, ainda falam em Deus e em Cristo. Mas a maioria dos países comunistas são ateus. São contra a religião, claramente. Só que nesses países ateus fazem o quê? Adoração ao Estado comunista, como na Coreia do Norte. Adoram o Estado, adoram o governo comunista, adoram o Partido Comunista e adoram quem? O seu líder, o King Kong. Na Coreia do Norte, o presidente é o King Kong, apelidei de King Kong, esse indivíduo obeso, não é? O autêntico demónio em figura de gente. Olha aí, porque se rebelam as nações, não é? E os cidadãos, os povos dessas nações imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, não é? A reunião do G20, G8, reunião das Nações Unidas, porque eles se reúnem, se levantam, vão, e os governos consultam os principais desses países, os governadores, os reis, os príncipes, os imperadores, os presidentes da República, os primeiros ministros, consultam juntamente contra o Senhor, contra Adonai e Yeshua, o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Quer dizer, Deus vai-os perturbar, Deus vai-os destruir naquele dia. No grande e terrível dia da sua ira, eles vão ser fuzilados. Eles hoje estão fuzilando gente, eles vão ser fuzilados. Eles hoje estão maltratando, não é? Agredindo e tortu, não vou dizer o resto, gente, vão ser tortu eles, por Deus. Aleluia, pelos seus anjos. Haraman tokovanaya. Alai, eles hoje estão infligindo, não é, dores excruciantes a pessoas. Eles vão ser triturados, destruídos, pisados, feitos em cinza e pó naquele dia. Aleluia.
Iman Tokovanaya, séria. Hoje estão adorando o capeta. Amanhã vão ter com o capeta lá no inferno. Após a morte segue-se o juízo. Tudo o que o homem semear, isso ele vai ceifar. O que semeia da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Lê. Olha o que é que Deus vai falar para eles. Não, eles agora estão rindo. Estão zombando dos cristãos, de Cristo. Querem fazer novas Bíblias, novas traduções para distorcer, para aprovar o casamento homoafetivo e a relação do homem com homem, mulher com mulher, que Deus chama de abominação. E quem a comete não vai para o céu, vai para o inferno, ser torturado pelos demónios. Amém? Oh, glória! Então eles querem distorcer. Querem dizer que todas as religiões levam a Deus, o que é mentira. Todos os caminhos são válidos, quando o caminho é estreito e a porta é também. E o caminho é só um. Aleluia! Este é o caminho, andai nele. Não vos desvieis nem para a esquerda nem para a direita. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é estreito e a porta é também. É difícil de ir para o céu, é mais fácil de ir para o inferno do que ir para o céu. Olha o que ele diz assim. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, na sua fúria, os perturbará. Eu, porém, ungi o meu rei, agora é Deus falando, o Pai, dizendo, eu, porém, ungi o meu rei, o Rei Jesus, sobre o meu santo monte Sião. Aleluia. Aqui fala do quê? Do milénio. Então, este salmo tem profecia para os dias atuais, que é os dias que antecede o governo da besta e que inclui o governo da besta, o governo de 42 meses, 3 anos e meio do anticristo, 1260 dias, que se inicia a meio da 70ª semana de Daniel. Este salmo inclui o dia da ira do Senhor, porque algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois da tribulação daqueles dias, imediatamente depois da tribulação daqueles dias e depois dos sinais celestiais, quando o sol escurecer e a lua ficar da cor do sangue, na abertura do 6º selo do Apocalipse, Jesus vem, arrebata o alvo da fúria e da perseguição das duas bestas apocalípticas, que é a igreja, os cristãos, os fiéis, os santos, os salvos, Xarabagaia, aleluia, e derrama a ira sobre a terra. Então lhes falará na sua ira. Fala aqui também do grande e terrível dia da ira do Senhor. Aleluia. E depois fala do quê? Do milénio. Quando é que, aleluia, eu porém ungi o meu rei sobre o monte santo, monte Sião, porque de Sião sairá a lei, a palavra de Deus de Jerusalém. Aqui tem uma profecia para o milénio também. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios, ou seja, as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os migalharás como uma vara de ferro. Vai ser um governo... aqui vai ser mesmo um governo teocrático. Deus vai governar. Não vai ser uma democracia. Porque a democracia vai eleger o anticristo. 10 nações, 10 líderes vão se juntar por uma hora, reunir por uma hora e vão dar o seu poder à besta para reinar por 42 meses. Então a democracia é um trampolim para a ditadura absolutista e cruel do anticristo. Quem querer diga glória. Então a atual democracia é uma ilusão. Porque com esta história de urnas eletrónicas, tu até podes votar num candidato e eles alterarem o voto e calhar noutro candidato. Então está tudo controlado. A comunicação social, antigamente os jornalistas eram neutros. E procuravam dar a notícia como ela é. Não é? Entrevistavam um candidato, entrevistavam outro e deixavam-no falar. Agora não. Agora, se eles são contra um candidato que vai contra as ideias deles, quais são as ideias LGBTistas? Ideias de substituição populacional, de invasão islâmica em Portugal, não é? Ideias como eu disse, LGBTistas, de substituição populacional, contra as ideias climáticas, porque eles dizem aqui que isto é alteração climática. Isto não é alteração climática. Isto é um juízo de Deus. Amém? Foi Deus quem determinou. Amém? E permitiu que líderes malignos fizessem a chamada guerra climática. Existe uma guerra climática e controle do clima. O clima está a ser controlado. Amém? O clima está a ser controlado, existe guerra climática. Eu lembro-me que o vice do Bolsonaro, na última legislatura de Bolsonaro em que ele governou, falou, o general Heleno, acho que é o Heleno, não sei se é o Heleno ou se é o outro, um dos seus vices que
está ligado à maçonaria falou do quê? De guerra climática. Então existe guerra climática. Não existe alteração climática casual, mas guerra. Tudo isto é permissão de Deus. Porquê? Como juízo por causa desses líderes existirem. Estarem no controle das nações e blasfemarem de Jesus e do Pai Celestial. E das suas leis, e da sua palavra, e da sua escritura, e dos seus mandamentos. Inverterem. Não é? O casamento foi feito para homem e mulher, não para homem e homem. Amém? Deus ama as crianças, a natalidade, mas eles criaram a lei do, não vou dizer abo, porque é interrupção voluntária da gravidez. Não é? Deus ama a fidelidade, mas eles criaram a lei do divórcio. E mais tarde a lei do novo casamento. Agora pode casar às vezes se quiser e divorciar. E criaram também a prostituição legalizada em vários países como na Alemanha. Então eles se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Querem romper as suas cordas. Harabai. E destruir as suas ataduras. São os seus mandamentos. Quem quer diga glória. Ai daqueles que decretam leis injustas. Está em Isaías capítulo 10. Não me falha a memória. Ai dos que decretam leis injustas. Então, eles decretam leis injustas. Então Deus permitiu e está usando eles como instrumento do próprio juízo, mas que vai se voltar contra eles naquele dia. Aleluia. Então, Deus vai se vingar no grande e terrível dia da sua ira. E depois desse dia vem o milénio. E aqui fala do milénio. Quando, a partir do 7 diz assim: proclamarei o decreto. Adonai me disse: tu és o meu filho. Tu és o meu ben, filho. Hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Profecia para o reino milenar. Tu os migalharás com uma vara de ferro e tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, agora uma palavra para agora, para hoje. Agora uma palavra para o presidente atual da República em Portugal, que é o António José Seguro. Para o atual primeiro-ministro, que é o Montenegro. Não é? O Montenegro que é do PSD e o Seguro que é do PS. Não é? Vocês têm que largar a maçonaria e se converter a Cristo, senão ireis para o inferno. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. Então é bem claro, meu irmão. Deus está chamando esses líderes ao arrependimento, senão ele vai os destruir no grande e terrível dia da sua ira. E também no seu reino milenar não entrarão. Aleluia! Não entrarão no reino milenar. Serão ceifados antes do reino milenar. Deus não vai reinar com uma cambada de rebeldes aqui na terra. Deus vai ceifá-los primeiro, vai destruí-los. Vai fuzilá-los. Se não se converterem. Aleluia! Se o homem não se converter, Deus vai afiar a sua espada. Ebar bandou vai para Isaia. Aleluia. Isaías 10:1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão, para desviarem os pobres do seu direito, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Andai e amai, mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação? Aleluia, que há de vir de longe. A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Podem fazer sacrifícios ao capeta. Não é? Como aquele sacrifício que houve nas Torres Gêmeas. Sacrifício a Satanás, matando milhares, dezenas de milhares de pessoas. Podem fazer. Mas não vos vão salvar os vossos deuses de barro, de mármore, de ferro, de ouro, de prata, de bronze, de latão, rebanai, de pedras preciosas, feitas por mãos humanas, não vos vão salvar nem as entidades representadas neles. Nossa Senhora não te vai salvar. Alá não te vai salvar. Maomé, o profeta, falso profeta, filho do diabo, não é? Um pedó, um abusador de crianças, não te vai salvar. Ai, xarabandarabacantarabaxéria. Baal não te vai salvar. Moloque, a quem tu sacrificas recém-nascidos, não te vai salvar naquele dia. Astarote não te vai salvar. Alabai, Surya, Cantarabaxéria, Laba, Subenegadereguei. Nenhum falso Deus. Porque os deuses que não criaram os céus e a terra perecerão debaixo dos céus e da terra, diz a palavra do Senhor, diz a Sagrada Escritura.
Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Aleluia! Sem cada um se abate entre os presos e cai entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Então Deus vai se vingar naquele dia. Era mão tocou vaná. Isto é uma profecia para o dia da ira. Ai dos que decretam leis injustas. Remanto condarácia. Ai dos que decretam leis injustas. Aleluia. E dos escrivães, dos legisladores, dos deputados, dos governadores, dos imperadores, dos primeiros ministros, dos presidentes da República. Alabandorogondorogoshou. Alabaia. Não é? Dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça Federal que prescrevem opressão. Ai de vocês daquele dia. Ai de vocês. Salmo 7, versículo 12. Olha aí. Vamos aqui ler a partir do 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. Ou seja, está preparado. Aleluia! E para ele já preparou armas mortais e porá em ação as suas setas ou dardos inflamados contra os perseguidores. Ou seja, setas em chama, flechas em chama, ardentes, incandescentes, inflamadas. Olha aí. Agora, olha o que é que vai acontecer com o Bill Gates, com o Bill Clinton, com a Hillary Clinton, com o Donald Trump, não é? Também é mencionado o George Bush, não é? Aleluia, o príncipe André de Inglaterra, Maia sai todo o povo que se envolve com satanismo, com satanista, com rituais, com sacrifícios humanos, com sacrifícios de criança e até de recém-nascidos, com comer carne desses sacrifícios, com torto, não vou dizer o resto, aleluia, com abusos de meninos e de meninas e de jovens, de crianças, até de adultos. Eis que essa gente está com dores de perversidade. Está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Aleluia. E a sua obra será sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Deus vai se vingar, meu irmão. Deus vai se vingar. Deus vai se vingar. Deus vai punir. Deus vai matar essa gente. Destruí-la. Executá-la. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Então o tema de hoje é a Europa inundada. Está debaixo do juízo de Deus. Eu não duvido. Está debaixo do juízo de Deus. Mas haverá juízos ainda piores. Isto é apenas um aviso de Deus. Não é um juízo pleno. Aleluia. O juízo pleno vai ser completado no grande e terrível dia da ira do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro. Então é hora de conversão. Amém? A Europa está inundada. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se engrandecem. Ou seja, governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo geme. Está lá em Provérbios. Xarabacanta lamassúria cantaramanaya. Uripalaclaplachodokovaya. Irjarabacantovas. Aleluia. Então fica aqui a advertência para o primeiro-ministro de Portugal, Montenegro, para o presidente da República, o seguro, para o governo, que é o governo PSD, para os deputados da oposição, que é o Chega, o maior partido da oposição, e os demais partidos, PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN, Emanto, Cobraia, Semiaia, Ruvalabacantay, o Livre. Amém? Os demais deputados, presidentes de Câmara, presidentes de Junta, vogais, legisladores, juízes, que executam a justiça e autoridades nacionais, se convertam. Amém? Se convertam. Fica aqui, se convertam. E a população também tem que se converter. Aleluia, também tem que se converter. Mas agora vamos para isso. Olha o que é que diz aqui. Reban tocou vanaya.
Aleluia. Convertei-vos. Mas para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha aí. Olha o que é que Pedro, o apóstolo, disse. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, o que é arrependimento? Mudança de mentalidade, de pensamentos, de desejos, de sentimentos. Amém? Mudar a mente. E o que é converter? Retornar para Deus. Tu que estás afastado, estás desviado, volta ao primeiro amor. Tu que estás a fazer coisa errada, volta às primeiras obras. Tu que não estás dando frutos, volta a dar frutos. Xarabagaia, Laba, Samaia. Tu que não conhecias a Deus, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia, milénio, todos vão conhecer ao Senhor. É hora de te arrependeres do teu pecado. Aleluia. E voltares para Cristo. Aleluia. Aceitares o Senhor como o Salvador da tua alma. Amém? Então agora, irmão, já foi a vara e a espada sobre os governantes de Portugal e da Europa. Sobre essa Angela Merkel, se ela não se converter, Deus afiará a sua espada e vai ceifá-la. Glória a Deus. E após Deus a ceifar, porque um dia ela vai descer ao pó, ela vai descer para o Hades, para o abismo. A elite mundial, esses que praticam, não é, o satanismo, em todas as suas vertentes mais absurdas e bizarras e abomináveis. Se preparem, porque o vosso dia está a chegar. Deus vai vos executar. Vocês que executaram pessoas inocentes, vocês que abusaram, vão ser abusados pelos demónios lá no inferno. Vocês que maltrataram, espancaram, vão ser espancados. Os vossos dedos vão ser cortados e decepados. Vão ser esventrados lá no inferno. Vocês vão ser empalados. Vocês que empalaram até à morte das pessoas vão ser empalados. Pelos demónios. Um pau gigantesco vai ser colocado sobre o vosso orifício traseiro e vai sair pela boca. Vão ser esventrados lá no inferno. Aleluia. É hora de conversão. É hora de conversão. É hora de arrependimento. Arrependei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós o tempo do refrigério. Aleluia. E agora a palavra final para Portugal, para a Europa, não é? Para as populações afetadas. Amém? Deus tem poder para reverter o quadro. E onde houve destruição, haver construção. Onde haver o caos, haver a ordem. Onde haver diminuição, haver aumento. Onde haver a perca, haver o ganho. Onde haver o retrocesso, haver o progresso. Onde não haver nada, haver tudo. Deus tem poder. Mas chegai-vos para Deus e Deus chegará para vós. A população tem que chegar para Cristo. Largar a idolatria, largar as imagens de escultura que Deus abomina. Não farás para ti imagem de semelhança alguma que haja no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 juramentos daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20. Aleluia. Deus abomina a idolatria. Deus abomina a mariololatria, a adoração a Maria como deusa, como mãe de Deus, como Nossa Senhora, como intercessora, como mediadora, como advogada. Nenhum desses títulos compete a ela, mas todos competem a Jesus, é que é o advogado, o mediador, o intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. O advogado que intercede por nós à destra do Pai, o grande príncipe das nossas almas, o Salvador, o sumo sacerdote. Aleluia. Deus não dá a sua glória a outra, nem o seu louvor às imagens de escultura. Aqueles que se prostram, se ajoelham a imagens, que a 13 de maio vão à cova de Iria, vão ali a Fátima, pagar promessas, esfolar os joelhos, andar descalços, quilómetros e quilómetros. Deus abomina essa idolatria. Portugal tem que se converter das imagens para o Deus vivo, que deve ser adorado em espírito e em verdade. Aleluia. Esta é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de advertência e de alerta, é uma mensagem de juízo sobre os líderes e sobre as nações. Aleluia. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Aleluia. Tem gente espantada com o que está acontecendo, mas mesmo assim não se converte. Olha o que é que vai acontecer no grande e terrível dia da ira do Senhor. Olha o que vai acontecer. Aleluia. Quem crê diga aleluia, diga Deus seja louvado. Lucas capítulo 21.
Vão acontecer coisas terríveis sobre a face da terra. Lucas capítulo 21. Diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade, pelo bramido, ou seja, pelo rugir do mar e das ondas, e o vento, e ondas, houve ondas de 11 metros, até mais, de 15 metros, 17 metros, na Europa. Aleluia! Inundações, aleluia, devastação, aleluia, houve gente aterrorizada, aleluia, houve morte de pessoas, houve perca total, de bens, até de animais. Olha que coisa tão triste. Mas naquele dia será pior. No dia da vingança de Deus, no dia da condenação, no dia do juízo, no dia da ira, no dia... Alamaia, Ramanagasheri, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, aterrorizados, na expectativa das coisas que ainda hão de sobrevir ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então é bem claro, meu irmão. É bem claro o que vai acontecer, meu irmão. Então é hora, se tu não te converteres, Deus vai afiar a sua espada e vai-te ferir nesta hora e vai-te mandar para o leito. Quem sabe para uma vala comum. E após essa vala, após essa descida ao pó e à sepultura, virá o teu juízo, que é o juízo inicial, não o final. Céu ou inferno. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Agora repara, vamos aqui agora para o livro do Apocalipse, em pleno grande e terrível dia da ira do Senhor, no capítulo 9. Amém? Vai ser coisa muito terrível e vou finalizar com esta passagem. Então tu que não aceitaste Jesus ainda e que estás a ouvir esta mensagem de juízo e de alerta para Portugal, para a Europa e para as nações, é hora de te converteres. É hora de te arrependeres dos teus furtos, dos teus homicídios, não é? Dos teus vícios, do álcool, da cocaína, da heroína, do crack, da haxixe, da ecstasy, arabassamaya, labai, produtos viciantes, lamai, do jogo, da jogatina, alamanto, couriai, da prostituição, da fornicação, do adultério, das tuas amantes, dos teus amantes, dos teus segundos, terceiros, quartos, quintos casamentos, de viveres amigado, demasiado em fornicação, namoro escandaloso, andar seminua, andares todo vaidoso, toda vaidosa, toda pintada, fantasiada, igual à árvore de Natal. É hora de te arrependeres da tua carnalidade, das tuas mentiras, das tuas contendas, das tuas iras, da tua idolatria, aleluia, da tua incredulidade, do teu ateísmo. Os ateus vão ser ceifados no inferno e depois no lago de fogo, vão ser eternamente atormentados, aleluia. Então uma palavra de juízo hoje sobre Portugal, sobre Espanha, sobre França, sobre todas as regiões afetadas por este vírus, sobre a Europa e sobre as nações. Sobre os líderes. Esses líderes vão ser os que vão mais sofrer, vão sofrer mais. Pois aquele a que muito foi dado, muito será cobrado. Se Deus permitiu que agora o seguro ganhasse em Portugal, se ele não se converter, Deus vai afiar a sua espada. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 9. Vamos finalizar esta palavra de juízo em Apocalipse capítulo 9. Portanto, o tema desta mensagem é: a Europa está inundada. Europa inundada, debaixo do juízo de Deus. Está debaixo do juízo de Deus. Está debaixo da ira. E esta ira ainda é só um avisozinho, é uma ira pequena. Ainda não é o grande e terrível dia da ira do Senhor. Em que a elite mundial vai ser abatida. Quem está ligado à maçonaria vai ser abatido. Quem está ligado à Ordem da Cruz, Cavaleiros Templários, Sociedades Secretas, aleluia, jesuítas, Illuminatis, se preparem para aquele grande dia. Satanistas, pedó, abusadores de crianças, tortu, pessoas que te espancam, não é? E cometem atos abomináveis, destroem vidas, corpos, almas de gente, vão-se preparando para aquele dia. Está reservado para vós. O cálice da ira de Deus está a quase chegar ao cúmulo. Quando chegar ao limite, vai ser derramado esse cálice sobre a tua vida. Tu que bebeste o sangue dos inocentes, o teu sangue vai ser bebido naquele dia pelos demónios. Tu que comeste as carnes das pessoas que tu executaste, as tuas carnes vão ser comidas lá no inferno. Então te prepara, porque Deus vai se vingar.
Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias, olha aí, olha o que é que vai acontecer naqueles dias. Naqueles dias os homens buscarão a morte, desejarão morrer, e não a acharão. Desejarão a morte e a morte fugirá deles. Aleluia. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como com umas coroas semelhantes ao ouro. Estes são anjos caídos, que vão ser liberados como juízo daquele grande dia. Está lá no livro de Judas. Estão reservados em cadeias perpétuas até ao juízo daquele grande dia. Está lá em 2 Pedro também. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham as suas caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, aliás, sobre si, rei, o anjo do abismo, que em hebraico o seu nome é Abaddon e em grego Apolion, para quem não sabe, significa destruidor. E passado é já um ai. E depois disso ainda vem 2 ais. E o 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, a hora e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Aleluia! E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões. E ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão. E os que cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. E por estes foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. Olha aí, agora é importante. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demónios e os ídolos, as imagens de escultura de ouro e de prata e de bronze e de pedra. Nossa Senhora Aparecida, essa é negra, é preta. Nossa Senhora de Fátima é branca. Nossa Senhora de Lourdes, de Guadalupe, outra é loura, outra é ruiva. Cada uma tem um... Qual delas é verdadeiramente justo? Nenhuma, é tudo idolatria. Deus abomina os ídolos, as imagens de escultura. Aleluia! E nós devemos adorar a Deus, ao Pai em espírito e em verdade. E o único mediador e advogado e intercessor e que nos pode salvar é Jesus, não Maria. Maria vai-te levar para o inferno, mas Jesus vai-te levar para o céu. Amém? Maria não pôde fazer nada nem para salvar a sua alma. Ela foi salva pela misericórdia de Deus quando apareceu o anjo para ela dizer: minha alma engrandece o Salvador. Então ela tem um Salvador, então ela teve que ser salva. Era tão pecadora como qualquer um aqui na terra. Então vamos parar de idolatria. Há um só Deus e um só mediador. Há um só caminho que leva ao céu, Cristo. Aleluia. Amém? Então, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Alá, Sabá! Então, se não se arrependeram, se tu não te arrependeres, Deus vai afiar a sua espada e já tem preparada, aleluia, o seu arco. E vai enviar sobre ti as suas flechas mortais, inflamadas, ardentes, em fogo, em chamas, setas ou flechas flamejantes. Então, te prepara para morreres e para ires para o inferno, e te prepara para depois do juízo final seres lançado vivo no lago de fogo. É isto que te reserva se tu não te arrependeres de todos estes pecados. Então, estas pragas que estão vindo sobre a terra é consequência direta do pecado dos homens em geral, aleluia, e em particular do pecado da elite mundial. Que Deus permite que esta elite mundial julgue o próprio povo que a elegeu. Porquê é que tu vais votar em satanistas, em jesuítas, em maçons,
em gente ligada à sociedade secreta, em pedó, em tortu, em gente que abusa de jovens, de crianças. Porquê é que tu vais estar nesses malditos infernais? Tu vais ser condenado também. Arabacai, se não te arrependeres. Porque são tão abomináveis os que tais coisas praticam como aqueles que conscientes os que as fazem. É a hora de te converteres. Amém? Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Que enviou o seu Filho, Yeshua, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Para te salvar. Para que nós tenhamos a vida eterna. Aleluia. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aceita a Jesus, tu que ainda não aceitaste a Jesus. Tu que tens sido ateu, incrédulo, idólatra, adorador de imagens, seguindo outros deuses. Aleluia. Falsos deuses. Falsas religiões. Seguindo entidades, caboclos, exus, orixás. É hora de voltares para Cristo. Seguindo fadas madrinhas, seguindo bruxas, bruxos, magos, feiticeiros, homens caídos, em desgraça, falsos profetas, como esses pregadores do inferno que só pregam dinheiro. Aleluia, porque a boca fala do que é a abundância do seu coração. É hora de voltares para Cristo. Sai das falsas igrejas, sai das falsas religiões, vem para Cristo. Vem para a igreja verdadeira. Que é o corpo de Cristo, aleluia, e congrega numa congregação, num ministério sádio na fé que prega a sã doutrina, a verdade. É hora de te converteres, é hora de aceitares a Cristo, aleluia, em nome de Jesus, te arrepende, te converte, em nome de Jesus, para que outras pragas piores não caiam sobre a tua cabeça. E ora a Deus, aleluia, para que Ele tenha misericórdia de Portugal, para que Ele tenha misericórdia de Espanha e da Europa, para que Ele te restaure, para que Ele te prospere, te multiplique e renove a tua vida e as tuas forças. Amém? Então até que o Senhor falou, esta é uma mensagem clara de juízo sobre a terra. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.